Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para darmos início àquilo que nós chamamos de regência. Claro que eu vou começar pela regência que é mais comum, aquela que é mais propícia, que aparece com mais frequência, que é a tal da regência verbal. Professora, se eu tivesse que pensar numa quantidade de questões, o que cai mais em prova? Regência verbal ou regência nominal? Regência verbal, com certeza. Pela mesma razão da concordância. A gente tem muito mais questões de concordância verbal do que de concordância nominal. Por quê? Porque as regras para tudo que envolve verbo são regras mais extensas, há uma quantidade maior. Então, a gente vai ter muito mais questões relacionadas a esse aspecto do que a nossa parte nominal. Então, a gente vai começar, lógico, chegando assim, com os dois pés na porta já. Por quê? Porque regência verbal vai trabalhar especificamente com a relação de verbos e preposições e os seus complementos. Então, eu quero que você me acompanhe. Vamos abrir aqui, já vamos começar. Então, aqui a gente já tem a telinha, o que a gente vai trabalhar, só vamos ver se a caneta tá tudo ok, tá? Então, vamos lá, nossa regência verbal. Ó, quando a gente fala de regência verbal, já vou abrir aqui para você, ó. Inevitavelmente, a gente vai falar de transitividade verbal. Por qual razão que a gente vai falar de transitividade verbal? Veja só, vou colocar aqui para você alguns exemplos. Por que a gente vai falar de transitividade verbal? Deixa eu pegar o roxinho aqui. Por exemplo, vou colocar uma oração aqui, ó. João escreveu um longo bilhete. Primeira situação. Vou colocar mais uma situação. João será o novo professor. Vamos dar uma olhada aqui nessas situações todas. Nessas duas, na verdade, né? Olha só, o que a gente vai ter aqui. Pega a caneta vermelha. Nosso verbo tá aqui, né? Escreveu. Nosso verbo tá aqui, ó, será. Quando a gente fala sobre transitividade verbal, a gente vai estar falando especificamente sobre essa ideia do verbo. Quando eu falo de transitividade, eu estou falando sobre um verbo que transita, aquele que precisa de complemento. Ok. Nesses dois exemplos, a gente tem duas possibilidades aqui de verbo. No nosso primeiro caso, olha lá, João escreveu um longo bilhete. Quem escreve, escreve alguma coisa. Nesse caso, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, vamos pegar um azulzinho. Nesse caso, João escreveu o quê? Aqui, ó, um longo bilhete. Isso foi o que ele escreveu. Tá completando o meu verbo. Beleza, simples. Tem preposição ali? Não tem preposição. Portanto, esse é um verbo transitivo direto, chamado VTD, ok? Ok. O nosso verbo de baixo. João será o novo professor. O novo professor aqui é um atributo do João, concorda? Ó, é um atributo dele, ou seja, é um predicativo do sujeito. O nosso verbo ali, o será, é o chamado verbo de ligação. Tá tudo aí na tela, chamado verbo de ligação. Abre ali para você enxergar, ó. Beleza? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um verbo de ligação. Em nenhuma dessas situações, eu tenho preposição. Então, quando eu falo de regência especificamente, quando nós tratamos da ideia de regência, a gente não está tratando desse tipo de verbo. Então, são estruturas, por exemplo, que eu já posso, inclusive, ó, eliminar. Opa, caneta, volta aqui. Que eu já posso, inclusive, eliminar quando eu estou falando de transitividade no sentido de regência. Quando eu estou falando de regência verbal, precisa de preposição. Então, verbo transitivo direto e verbo de ligação, a gente elimina. Mas eu elimino todas as possibilidades? Não, a gente eliminou duas apenas. Quais são as outras? O que mais que a gente pode ter? Volta, pega a caneta de novo. Tinta da caneta, pega a roxinha de novo. Vamos abrir aqui para você enxergar bonitinho. Por exemplo, João viajou
por 2 semanas. Ou, João obedeceu aos comandos. Ou ainda, João informou ao balconista o seu pedido. Ó, mais 3 situações aqui. Vamos pegar de novo, vermelhinho. Viajou, obedeceu e informou. Tenho aqui novas 3 situações. Analisa comigo a primeira. Pega o azulzinho de novo. João viajou por 2 semanas. Esse por 2 semanas não completa o sentido de viajou, porque eu sei que quem viaja simplesmente viaja. Esse verbo é um verbo intransitivo. Essa informação colocada aqui é um adjunto adverbial do quê? Adjunto adverbial de tempo. Porque o meu verbo é um verbo intransitivo. Obedeceu aos comandos. Opa, aos comandos. Aqui é o nosso complemento do verbo. É o nosso objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho aqui a preposição, ok? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Aqui eu já tenho a ideia de regência. Último, João informou ao balconista o seu pedido. Quem informa alguma coisa, ó. O seu pedido é o objeto direto. Mas informa alguma coisa a alguém, ao balconista, é o objeto indireto. Tenho a preposição aqui. Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto e indireto, ou o chamado verbo bitransitivo, ok? Então, para essas 3 situações, você percebeu que a gente tem ali a presença de preposições. Olha lá, vamos pegar aqui a nossa marca-texto. Olha aqui, por, a e a. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está falando de regência, a gente está falando dessa relação entre verbo, preposição e uma outra estrutura ali, ou que o verbo precisa, ou então que simplesmente acompanha o verbo. Por que isso? Porque quando eu limito a você dizendo o seguinte, ó, regência verbal é quando o verbo precisa da preposição, você vai eliminar, por exemplo, o verbo intransitivo daqui. E eu posso eliminar? Eu posso dizer que o verbo intransitivo ele não precisa de complemento, mas algumas estruturas que vêm após esse verbo são necessariamente introduzidas por preposição. Por exemplo, vou ao campo. Quem vai a algum lugar. Mas eu sei que o verbo ir é um verbo intransitivo. Mas como assim? Ele é intransitivo e pede a preposição? Ele pede a preposição não para introduzir um complemento, mas para introduzir essa informação que o acompanha, o nosso adjunto adverbial. Cheguei. Cheguei ao encontro. Então, quem chega, chega ao encontro. Por que é ao encontro e não no encontro? Por que essa questão da preposição? Como assim? Esse verbo precisa de complemento? Não. Verbos intransitivos não precisam de complemento, mas alguns desses verbos pedem preposições específicas para introduzir o adjunto adverbial que o acompanha. Então, inevitavelmente, a gente vai estar falando de regência também para essa situação. Agora, para verbo transitivo indireto, não tem nem o que dizer, né? É um verbo que precisa de um complemento introduzido por preposição. Então, eu posso ter essas 2 situações colocadas aqui para você. O verbo transitivo indireto ou o verbo transitivo direto e indireto simultaneamente. Por quê? Porque quando ele pede 2 complementos, um deles é o indireto, que é aquele introduzido pela preposição, ok? Então, eu tenho que lembrar dessas situações quando eu estou trabalhando com a ideia de regência, combinado? Então, ó, vamos passar aqui, ó,
Bonitinho, deixa eu abrir aqui para você, para a gente continuar aqui nossa explicaçãozinha. Então, eu tenho que lembrar o seguinte, ó, quando eu penso em... Opa, vamos tirar essa caneta. Quando a gente pensa aqui em regência, pensar o seguinte, ó, regência. Eu vou ter duas situações, né? A verbal, que é essa que a gente está trabalhando, e a nominal. Depois a gente vai falar da verbal, perdão, da nominal. Primeiro, a regência verbal. Que tipo de verbo? Lembra? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Lembre-se desse daqui que é só para os adjuntos adverbiais que o acompanham, tá? Aqui não, aqui é para o complemento e aqui é para o complemento também, que vai a nossa preposição. E além disso, relacionada a tudo isso daqui, né, a ideia de regência, eu não posso esquecer da preposição. Por que eu não posso esquecer da preposição? Porque eu vou ter aqui todas as preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre, trás. E vai, meu filho, tem que saber preposição. Todas elas? É, todas elas. A gente tem aquelas que caem mais, a, com, de, em, para, por, as que caem mais. No entanto, eu tenho que conhecer todas. Por quê? Porque eu posso ter estruturas, às vezes verbais, às vezes nominais, que solicitam algumas preposições que não são muito usuais. E aí, se eu fico naquela decoreba rala, baixa, sabe? Aquela coisinha lá, aí eu não vou conseguir render isso aqui. Não vou conseguir entender bem essas relações. Então, eu preciso decorar todas. Pega a musiquinha, dá um jeito, tem um monte de possibilidades aí, mas decore as preposições, porque é fundamental para que você entenda o que vem pela frente. Combinado? Então, quando a gente fala de regência verbal, a gente vai estar falando também sobre objeto e adjunto adverbial. Então, a regência é a preposição solicitada pelo verbo para introduzir ou um complemento ou então esse adjunto adverbial que acompanha alguns verbos intransitivos, tá? Que pode acompanhar alguns verbos intransitivos. Fechou. Esse tipo de informação que a gente tem aqui. Agora, sabe qual é uma das perguntas que eu mais ouço? E eu vou replicar aqui porque eu sei que talvez essa possa ser a sua pergunta também. Professora, me dá aí um bizu. Eu preciso entender como eu vou saber se aquele verbo precisa ou não precisa de preposição. Como é que eu vou saber, e mais, né? Como que eu vou saber qual é a preposição que o verbo exige? Cara, já vou te dar um bizu logo de prima, assim. Não existe bizu. O bizu da regência não existe. O que necessita, então? Como é que eu posso... Porque, afinal de contas, o conteúdo de regência é um conteúdo muito comum. É um conteúdo que está em muita prova. Como é que eu vou fazer, então, professora? Como é que eu vou me preparar para não errar esse tipo de conteúdo? Você precisa ter muito acesso aos verbos. Você precisa fazer muito exercício. Não existe bizu, não existe técnica para descobrir qual é a preposição. Você simplesmente sabe. Por exemplo, como é que você sabe que quem gosta, gosta de? Quem se refere a? Quem vai, vai a? Quem chega, chega a, enfim, como é que você sabe de todas essas preposições que cada um desses verbos precisa? Como? Você chutou? Teve alguma regra? Não, você simplesmente conhece o verbo. Então, não existe caminho para ser encurtado. Não tem como a gente falar, vamos por esse daqui, por esse caminho que é mais fácil. Não dá. O que eu preciso fazer? Exercício, questão, me deparar com vários verbos para entender essas ideias de regência. Beleza?
Isso daqui. Agora, o que eu vou mostrar para você são alguns verbos mais comuns, mais frequentes, aqueles que aparecem mais em provas e que com certeza você vai encontrar aí nos certames que você fizer Brasil afora. Então, a ideia é mostrar para você, tá? Vamos chegar aqui, ó, vamos começar aí, com alguns verbos. Primeira coisa para a gente analisar, deixa eu até colocar aqui, ó, primeira coisa que a gente pode analisar, dizer de modo bem claro, deixa eu até mudar a cor da caneta, é dizer o seguinte, ó, isso daí, vou até colocar como se fosse uma observação, tá? No começo aqui, observação. A troca da preposição, isso aqui é uma informação super importante, a troca da preposição ou a sua retirada pode ocasionar a alteração de sentido do verbo. Então, a troca da preposição ou a sua retirada são essas duas situações. Então, tanto a troca da preposição ou a sua retirada, essas duas situações, elas podem trazer o quê? A alteração para o sentido do verbo. Isso daí a gente tem que estar mega ligado, ok? Beleza, vamos pegar aqui alguns exemplos de verbos para você ter a noção do que eu estou falando. O verbo mais comum, vai lá, o verbo assistir. Por quê? Porque eu vou ter diversas situações do assistir. Eu tenho assistir, por exemplo, no sentido de ver, eu tenho assistir no sentido de caber, eu tenho no sentido de socorrer. Ah, meu filho, peraí. No sentido de socorrer e também tenho no sentido de morar. Veja só, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu assisti ao filme. Ou eu tenho eu assisti o cachorro doente. Duas situações, ó. Primeira situaçãozinha aqui. Eu assisti ao filme. Preposição, verbo transitivo indireto. Esse assistir no sentido de ver. Eu assisti o cachorro doente. Assisti quem? O cachorro doente. O que eu vou ter aqui? Um verbo transitivo direto. Esse assistir é no sentido de cuidar, socorrer. É esse o sentido colocado aqui. Percebeu? Então, a retirada aqui da preposição faz essa alteração de sentido. Sem contar que a gente tem outras possibilidades ali, né? No sentido de morar, por exemplo. Eu assisto em Cascavel. Então, eu moro em Cascavel. Ou esse é um direito que assiste ao prefeito, sei lá, esse é um dever que assiste ao prefeito praticar, enfim. Eu tenho outras possibilidades do verbo assistir. O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que prestar atenção à preposição exigida ali e ao contexto de uso, porque escreve igual, fala igual, mas a depender da preposição que o acompanha ou não, o sentido, ó, se modifica, o sentido é diferente. Esse é um dos verbos que mais cai, tá? Agora, vamos para o próximo verbo. Abre aqui para você. Vem cá, vou te dar mais um exemplo aqui. O verbo querer, no sentido de desejar, ou no sentido de estimar. Tem dois? Tem. Por exemplo, eu quero o seu, deixa eu ver, o seu cachorro. Pronto. Eu quero o seu cachorro. E eu
quero a você como a um irmão. Então, olha só, eu tenho aqui dois sentidos diferentes. Deixa eu pegar outra cor, roxinho. Do quero. E aqui eu tenho preposição, tá vendo? Nesse primeiro caso, no sentido de desejar. Nesse segundo caso, no sentido de estimar. Então, olha só como eu tenho significados diferentes a depender do quê? A depender das nossas estruturas aqui, a depender da preposição, tá vendo? A alteração da preposição, ela vai causar uma alteração também de sentido. E aí, às vezes, a gente fica sem entender o enunciado, ou sem entender o texto, e tem dificuldade de responder questões, justamente porque não conhece a regência do verbo. Tem que lembrar que existem outras possibilidades aí de regência. Ó, vamos pegar aqui mais uma situação de verbo que também cai bastante. Este daqui, por exemplo, vamos pegar outra cor de canetinha aqui, no sentido de, vamos pegar aqui, ó, visar. A gente vai ter sentido de por vista, de mirar, no sentido de desejar. Três situaçõezinhas aqui. Por exemplo, eu vistei o caderno sobre a mesa. Perdão, visitei não, eu visei, né? Eu visei. Ou, eu tenho aqui, eu visava a um cargo na gerência. Então, o que que eu vou ter aqui? Caneta, visei e visava. Percebeu? Presença da preposição, ausência de preposição aqui. Sentidos diferentes? Sentidos diferentes. Essa é a ideia. Quanto mais possibilidades a gente tem ali da estrutura, mais fácil fica da gente entender a utilização diferente dos tipos de verbo. Uma coisa que eu não posso esquecer e confundir, por exemplo, com a regência nominal, é que a regência verbal, a troca, a substituição ou a retirada implica um erro grave de significado. Existem alguns verbos em que isso não acontece, mas existem outros em que isso é muito frequente. A maioria dos verbos. São poucos aqueles em que a alteração da preposição não vai causar erro, não vai causar nenhum problema com relação ao significado, tá? Volta para cá, veja só. O que mais que a gente vai ter aqui? Vou pegar mais um caso específico aqui. Vamos pegar aqui algumas situações com outros verbos. Vou pegar alguns verbos, na verdade, vou pegar esse daqui, ó. Eu gosto muito desse exemplo. Deixa eu pegar até a caneta aqui, ó. É o nosso verbo aspirar. Como esse verbo aparece, não é mesmo? A gente tem aspirar no sentido de cheirar e no sentido de desejar. Eu vou colocar aqui uma oração só. Maradona aspirava a carreira. Pode ser só assim, né? Maradona aspirava a carreira. Afinal de contas, ele buscava ser um bom jogador de futebol, não é verdade? Sim. Se eu tenho esse aspirava, vamos pegar outra caneta, ó. Se eu tenho esse aspirava no sentido de desejar, almejar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma crase. Aspirava a carreira. Agora, se eu tenho esse aspirava no sentido de respirava, no sentido de
inspirava, vamos colocar aqui, ó, de respirar, nesse sentido, né, para ficar um pouquinho mais suave, eu tenho preposição? Não, eu não tenho preposição. Então, meu filho, aqui a crase muda todo o sentido, né? Muda todo o sentido. Então, se tem crase, você pensou errado do cara. Se não tem crase, você tá... Enfim, ele faz algumas coisas que não são lícitas, não é? Então, aspirava e aspirava, existem sentidos diferentes. Quem aspira a alguma coisa é porque busca essa alguma coisa, porque deseja esse alguma coisa. Agora, quem aspira algo, aspirei um pó forte quando entrei naquela sala cheia de móveis antigos. Opa, ai, deu uma rinite. Aí a gente tem outro valor semântico, percebeu? Então é diferente, eu tenho que cuidar com relação a essas trocas, a essas substituições? Sim, principalmente em questões que envolvem essa substituição, a retirada de preposição. Lembre-se, preposição nunca é inimiga, ela sempre é o quê? Sempre é convidada. Agora, para esses 3 verbos que eu coloquei para você aí, tanto o aspirava, quanto o visava, quanto o primeiro verbo lá, vamos voltar aqui, meu filho, o visava, e o assistir. Então, assistir, cadê? Visar e aspirar, vou colocar aqui uma tabelinha aqui do lado para você, ó. Assistir, visar e aspirar. Esses 3 verbos, eles não aceitam com eles um pronome específico. Então, anota aí, ó. Não aceitam o lhe. Notou? Abre aí, ó. Não aceitam o lhe. Afinal de contas, eu posso trocar, né, aquele carreira, que é um substantivo, por um pronome, certo? Aspirava a ela, por exemplo. Mas eu não posso trocar por um lhe. Eu tenho que lembrar o seguinte, quando esses verbos assistir, visar e aspirar estiverem aí pedindo o seu objeto indireto, esse objeto indireto não poderá ser representado pelo pronome oblíquo lhe. Essa é uma dica bem legal, né? Esse é um bizu bem legal. Não pode ser mencionado, melhor, não pode ser colocado, citado ali, escrito, o pronome oblíquo lhe. Mas, professora, eu estudei que o pronome oblíquo que corresponde ao objeto indireto é o pronome oblíquo lhe. Por que neste caso eu não posso colocar? Esses 3 verbos não permitem o pronome oblíquo lhe. Você pode ter o objeto indireto, por exemplo, o verbo obedecer, obedeceu-lhe, o lhes, a ele, a elas, a eles. Então, esse lhe, beleza, não obedeceu-lhe. Agora, eu não posso assistiu-lhe, assistiu ao filme, assistiu-lhe, não dá. Visou-lhe, não dá. Aspirou-lhe, também não dá. Então, eu preciso ter o quê? Aspirou a ela, a ele. Eu troco por um pronome pessoal do caso reto, mas não troco por um pronome pessoal do caso oblíquo, ok? Combinado? Essa é uma dica legal, né? Agora, tem alguns verbos que as pessoas costumam, vamos colocar aqui, ó, errar muito com relação a, vamos pegar aqui, caneta vermelha, ó, deixa eu colocar aqui. Verbos que não aceitam, vamos colocar aqui, que não aceitam a preposição, verbos que não aceitam a preposição em. Que verbos são esses? Vamos colocar aqui, ó, pretinho. Vamos colocar aqui. Quais verbos não aceitam? Chegar, voltar, ir, comparecer, retornar. O que eu vou ter que colocar, então, aqui, professora, nesses verbos todos? Para esses verbos todos, eu tenho aqui a preposição. Qual preposição, gente? Preposição a. Então, eu tenho o quê, ó? Vamos pegar aqui um exemplo.
chegou ao centro ou compareceu à reunião. Percebeu? Então, para essas situações, ó, são verbos que não aceitam a preposição em. Colocar o em aqui é erro. Chegou em casa, voltou na cidade, foi no mercado, compareceu na reunião, retornou no médico? Não, a gente não tem no, né, na, em. Não temos aqui. A preposição exigida é a nossa preposição a. A preposição em estará em outra estrutura, em outras estruturas verbais, tá? Então, aqui é um exemplo. Essa daqui você não pode usar o em. Vamos abrir aqui para colocar para você. Então, ó, a gente colocou aqui, ó, não aceita a preposição em. Agora, vamos colocar de vermelho aqui. Aqueles que não aceitam, vou colocar aqui, ó. Não aceitam. Ou melhor, né? Vou colocar aceitam o em, melhor. Aqueles lá não aceitam e esses aqui, ó, aceitam a preposição em. Quem são eles? Pega aí comigo. Opa, caneta preta. Morar. Residir. Alguns exemplos só, tá? Opa. Residir. Entregar. Ficar. Permanecer. Permanecer. Estar. Continuar, por exemplo. Eu ia deixar de fora o continuar, mas vamos deixar aqui. Um exemplinho aqui, peraí, olha lá. Ele ficou em casa. Ou João mora em São Paulo. Olha que legal, tem um aqui que é a pegadinha, hein? Pegadinha? Sério, senhora? Sim. Entregar. Você vai dizer que você vai entregar alguma coisa a domicílio ou você vai entregar alguma coisa em domicílio. Não pode mais errar. Entregar, ó, a preposição exigida é a preposição em. Entregar em domicílio. Então, até a própria palavra, o substantivo que é proveniente do verbo entregar, entrega em domicílio e não a domicílio. Então, entrega em algum lugar, o domicílio. Por isso que a preposição exigida é a preposição em. Então, olha quantos casinhos particulares nós temos aqui. Esses aqui são apenas alguns dos exemplos. A gente tem muito mais exemplo. Com relação a verbo, a essa ideia de regência. Vários verbos aí que caem em concurso. O que eu preciso fazer, professora? Eu preciso decorar esses verbos? Você precisa decorar a regência sim, não tem para onde fugir. Perceber, principalmente na prática, quais são os tipos aí de preposição que os verbos exigem e os significados deles. Combinado? Não acabou. Por enquanto, a gente só vai fazer o nosso corte. Já continua. Ficam aí as nossas dicas, nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!